Meus irmãos, nós vamos hoje dar então continuação à nossa série de exposições do Saltério, e eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo no livro dos Salmos. Nós vamos ler todo o Salmo de número 3 e eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura. O microfone está alto. Daqui parece que está alto, mas se está bom para vocês, está ótimo. Livro dos Salmos, Salmo de número 3. Meus queridos, como eu tenho dito para vocês, o subscrito dos Salmos, essa parte itálica, é parte do texto inspirado. Então eu vou ler o subscrito do Salmo, Salmo de Davi, e vocês começam de onde nas nossas Bíblias seria o versículo 1. Então vocês vão começar em Senhor. Como tem crescido o número dos meus inimigos, dos meus adversários? Então leiamos a palavra do Senhor com reverência, temor e alegria. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos e se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito e me der com sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feres os queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Senhor, nós acabamos de ouvir a tua voz, a voz do Deus Todo-Poderoso, escrita como foi dada pelo Santo Espírito. Agora, Senhor, abençoa-nos, iluminando-nos o entendimento, e que o Senhor conceda a minha graça para a edificação do seu povo. De maneira, Senhor, que aquilo que for meditar no meu coração, agora, se tornando em palavras, sirva à sua glória e ao bem do seu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, alguns anos atrás, eu conheci um jovem casal. Eles haviam se casado ainda muito jovens e, apesar de serem ímpios, eles viviam muito bem, uma vida feliz. Até que depois de alguns anos de casado, aquele jovem marido, de uma forma cruel, ele traiu a sua esposa. E ela, por sua vez, ouvindo o conselho de bons amigos, decidiu que tinha que dar o troco, né? Nesse momento eles se separam e neste tempo de trevas é que a soberana e eficaz graça de Deus os chama e os atrai. Eles foram primeiro reconciliados com Deus e então começaram a tentar se reconciliar um com o outro. Mas, meus irmãos, havia muitas dúvidas, muitos medos, muitas feridas e graves feridas. E o diabo ele sempre sussurrava no coração daqueles dois jovens: isso não vai dar certo. Não há salvação para esse casamento. Ele vai fazer de novo. Ela vai fazer de novo. E sempre havia aqueles amigos, né? Que diziam coisas do tipo: deixa de ser bobo, rapaz. Isso não vai dar certo. Aproveita a sua vida ao invés de você correr o risco de sofrer de novo. Meus irmãos, em todo lugar onde Deus trabalha para plantar o seu reino, sempre haverá instrumentos do maligno para lançar dúvidas a respeito do caráter e da fidelidade de Deus, dizendo: não há em Deus salvação para você. Não há esperança para a sua casa. Nessa nossa série nos Salmos, sobre a vida mais feliz possível,
nós já aprendemos que os dois primeiros salmos juntos, eles formam a introdução ao saltério. Neles, nós aprendemos que a verdadeira felicidade, ou a verdadeira bem-aventurança, é aquela vida que medita e obedece a palavra do Senhor e que se submete e busca refúgio no Filho de Deus. Nós também aprendemos nesses dois salmos, a respeito do saltério, que por todos os 150 livros dos salmos, eles foram divididos em 5 livros, na verdade, né? E cada um deles aponta para um momento específico da história da redenção. Nós aprendemos que o propósito é nos ensinar que a vida feliz é a vida segundo Deus planejou e revelou na sua palavra. E nós aprendemos que nestes salmos há uma mensagem. O mundo tem um rei. Esse rei está vindo. Destruição, meus irmãos, é o destino dos inimigos. Mas glória eterna é o fim daqueles que nele confiam e que nele se refugiam. No primeiro livro dos Salmos, que começa justamente aqui, no capítulo 3 e vai até o versículo 41, nós encontramos isso que é chamado de a confrontação. Os povos do mundo se opondo à implantação do reino de Deus, que é simbolizado pelo reino de Davi. Hoje nós vamos estudar o Salmo 3. E nele nós veremos que neste confronto, inimigos se levantam e dizem: não creiam em Deus. Nele não há esperança, não há salvação para a sua causa. Contudo, nós vamos perceber que aquele que conhece Deus, o Deus dos pactos, sempre deposita a sua confiança nas suas promessas. Descansa nessas promessas, porque sabe que o Deus que se revela é o Deus que não pode mentir. Então, o que eu espero fazer essa noite, meus irmãos, é mostrar porque Deus é fiel à sua aliança para com o seu povo. Nós devemos aprender a confiar e a descansar nele nos tempos de crise. Porque Deus é fiel à aliança que Ele fez conosco. Nós devemos aprender a buscá-lo e descansar nas suas promessas nos tempos de crise. E para nossa reflexão, o tema deste sermão é: no Deus do pacto sempre há salvação. No Deus das alianças, no Deus do pacto, sempre há salvação. E nós vamos meditar nisso nas 4 divisões do nosso texto. Primeiro nós vamos ver os inimigos dos filhos do pacto. Depois nós vamos ver a confiança dos filhos do pacto na aliança. E então nós vamos ver a paz que nasce da aliança. E por fim nós veremos a súplica e a adoração de um filho dessa aliança. Nosso primeiro ponto então é justamente como começa os salmos. Os inimigos que afrontam os filhos da aliança. Esse é o nosso primeiro ponto. Mas antes de nós ouvirmos propriamente a voz da oração de Davi, as Escrituras nos apresentam aqui o contexto que nasce este salmo. E como eu já disse, os subscritos dos salmos, eles não são meras notas editoriais posteriores, mas fazem parte do texto inspirado. E no subscrito do Salmo 3, nós lemos: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. E quando é que começa essa crise, meus irmãos? Lá em 2 Samuel, no capítulo 15, nós vemos o início disso. Vocês, por favor, depois façam uma leitura desse texto. Ali, Absalão, o terceiro filho de Davi, belo, carismático, manipulador, começa a roubar o coração do povo na porta da cidade com promessas vazias e começa a colocar dúvidas sobre a justiça do governo do seu pai no coração dos homens. Então ali ele dá início a uma rebelião silenciosa, mas devastadora. Ele convoca homens, conversa às ocultas e envia mensageiros e então se proclama rei. Quando o salmo começa, naquilo que seria para nós o versículo 1, Davi está em fuga com a roupa do corpo, meus irmãos. Ele está descalço e chorando,
enquanto ele sobe envergonhado o Monte das Oliveiras. Esse subscrito, ele nos mostra não só o drama de Davi, mas ele também nos ensina a respeito da teologia de Davi. Aqui Davi não está apenas fugindo de um exército inimigo, ele está fugindo do próprio filho, a criança que ele carregou no colo, o filho que ele viu crescendo à sua mesa, mas agora, tomado por soberba e rebelião contra o Senhor, se levanta não apenas contra o pai, mas contra o pacto que Deus havia feito com Davi e com toda a nação. Ao tentar tornar-se rei, Absalão estava ferindo a aliança pactual que Deus fizera com Davi. Ao tentar usurpar o trono que Deus havia prometido a outro filho, a Salomão, como a gente vê lá em 2 Crônicas, capítulo 22. Então, que a dor de Davi é uma dor dupla. É a dor de um pai traído, mas também a dor de um rei que vê homens, e homens preciosos ao seu coração, se levantando em rebelião contra os desígnios do Senhor. E é justamente nesse contexto de dor e de crise teológica que nasce o nosso salmo. E nós lemos no versículo 1: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E o registro bíblico, como eu mencionei aqui lá de 2 Samuel, capítulo 15, ele confirma essa multiplicação de inimigos. Lá nós descobrimos que não apenas o filho se rebelou, mas também Joabe, o general de Davi, se mostrou simpático ao conspirador. Aitofel, o conselheiro mais fiel e mais sábio, se juntou a Salomão. O povo que outrora cantava e exaltava Davi como rei, agora luta para derrubar a sua cabeça. É por isso que Davi termina o versículo 1 dizendo: são numerosos os que se levantam contra mim. Líderes e cidadãos que outrora juraram fidelidade, agora tramam a queda do rei. Mas a maior dor de Davi, meus irmãos, não era familiar e nem política. A maior dor de Davi era teológica. Era a dúvida que eles tentavam colocar no coração dele, no tocante ao caráter de Deus. Olha comigo o versículo 2, onde nós lemos: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Meus queridos, a pior ferida na alma de um crente é a dúvida que sobe em relação à fidelidade de Deus. A maior ferida no coração do crente é a sugestão do maligno, quando ele diz: não há em Deus salvação para você. E essa voz dizia Davi que Deus o havia abandonado. Essa voz estava dizendo a Davi que o Senhor havia quebrado a sua aliança. E essa acusação, meus irmãos, ela sempre visa a mesma coisa: levar o crente a duvidar do caráter pactual de Deus. E tem sido assim desde o princípio. Foi essa voz tentadora lá no Éden. Foi assim mesmo que Deus disse. Foi essa mesma voz que tentou o Senhor Jesus no jardim: se tu és o Filho de Deus. E é essa mesma voz que continua tentando os filhos de Deus hoje. Ela diz: Deus não está vendo, pode fazer, fique em paz. Esse casamento não tem mais salvação, esse filho rebelde, ele está perdido, esquece. Essa igreja é pequena demais, ela não se sustenta, não pode ser organizada. Vocês conseguem perceber? A voz do inimigo está sempre ecoando a mesma coisa: não há em Deus salvação para vocês. Mas entendam isso, meus irmãos. O propósito do diabo em nos lançar em aflições não é meramente nos fazer sofrer. Nós vamos sofrer porque nós vivemos em um mundo caído, quebrado pelo pecado.
Os desígnios do diabo em nos levar ao sofrimento é peinerar, é remover a nossa fé, é nos fazer duvidar e desobedecer as palavras pactuais do Senhor. Sim, há momentos em que Deus parece ausente, distante de nós. Basta pensar no Filho, pendurado na cruz, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Mas nós sabemos que o Filho nunca fora pactualmente abandonado pelo Pai. A fidelidade pactual de Deus, meus irmãos, ela não mudou, nem mesmo quando o Filho, no auge da sua fragilidade e humanidade, se sentiu abandonado pelo Pai. O pacto não muda por causa do que nós sentimos. E aqui é uma aplicação para nós. A verdadeira fé pactual, meus irmãos, ela não nos isenta das batalhas, das crises. Na verdade, quando nós entramos em aliança com o Senhor, essa aliança nos coloca no centro da batalha contra o maligno, que por todos os meios vai tentar fazer com que os filhos de Deus descreiam das promessas e desobedeçam a palavra de Deus. Isso nos ensina, meus irmãos, que a relação do crente com Deus, ela é fundamentalmente pactual e não emocional. Davi, ele estava moído e abalado. O filho no jardim se sentiu abandonado, mas isso não mudou o pacto de Deus com o seu povo. Meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. O crente não vive de sensações. Eu estou sentindo que Deus me abandonou. Eu estou sentindo que eu não sou crente. Eu estou sentindo, nós não vivemos do que nós sentimos. Nós vivemos das promessas do Evangelho que se revelam na palavra do Senhor. Em meio às crises, nós não somos chamados a interpretar o pacto de Deus através dos nossos sentimentos. Nós somos chamados a orientar os nossos sentimentos pela palavra do pacto de Deus conosco. O filho da aliança, ele não alimenta a sua fé e nem ordena os seus atos por aquilo que ele sente, pelas circunstâncias, meus irmãos. É por isso que quando o maligno sussurrar as mentiras dele, tudo bem. Sabe, desiste. Não há em Deus salvação para você. Ao invés de duvidar e de desobedecer, como um filho da aliança, diga essa voz: eu tenho um Senhor fiel, que não me abandona, e por isso eu vou crer e obedecer a despeito do que eu estou sentindo. Então a primeira coisa que esse salmo nos mostra é que aqueles que estão em aliança com Deus têm inimigos que se levantam contra eles, e esses inimigos querem nos fazer duvidar da fidelidade pactual do Senhor. Mas o segundo ponto para nós nessa lição, nesse sermão, é a confiança pactual que nasce em meio ao caos. É a confiança dos filhos do Pai em meio ao caos. Davi, ele prossegue aqui, ele faz algo espiritualmente decisivo. Ele tira os olhos da ameaça, ele tira os olhos dos seus sentimentos, ele desvia os ouvidos da voz que tenta seduzir e enganar e fixa os seus olhos e a sua vida e o seu coração no Deus da aliança. No versículo 3 ele diz: tu, porém, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Esse mas tu é a ponte entre o que os homens e os sentimentos dizem e o que Deus prometeu. O mundo grita o tempo todo: não há em Deus salvação para você, não há esperança para o seu caso. Você pecou demais, o Senhor já te rejeitou, você não consegue ser fiel. Mas o coração regenerado responde a estas acusações pactualmente: mas tu, Senhor, és o meu escudo. Meus irmãos, Davi conhecia Yahvé, o Deus de Israel, como um Deus do pacto. Deus fizeram um pacto com Abraão e cumpriu. Deus fizeram um pacto com Moisés e cumpriu. O Senhor fizeram um pacto com Josué e o cumpriu.
Deus fez um pacto com Davi de que o trono lhe pertencia e que o seu descendente seria Salomão. O seu sucessor seria Salomão. Por isso, aquelas vozes que incitavam a dúvida no coração, Davi responde com confiança pactual. O mundo diz que não há para mim salvação, mas tu, Senhor, é o meu escudo. E Deus, meus queridos, não é apenas um pequeno escudo de batalha que você põe no braço. Ele é o pavês que defende o corpo inteiro de todos os lados. Davi está dizendo: os meus inimigos me atacam de todos os lados, mas o Senhor me cerca com a sua aliança. O Senhor defenderá as promessas que me fez. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que, uma vez que estabelece o seu pacto, não volta atrás. E Ele mesmo se torna um escudo que nos guarda do princípio ao fim. Mesmo quando nós sentimos que Ele se esqueceu de nós. A relação de fé de Davi com Deus, meus queridos, não era como a relação de muitos dos crentes de hoje, orientada por sentimentos, ainda que ela fosse extremamente afetiva. Era uma relação pactual. Irmãos, Deus, Ele é proteção, não uma proteção parcial. Ele é um escudo perfeito, que guarda plenamente a fé de todo aquele que nele crê. Mas a Bíblia nos ensina mais. Além de escudo, ele diz: mas tu, Senhor, és a minha glória. Presta atenção em que coisa absurda Davi está dizendo. Davi estava humilhado. Ele havia perdido o trono. Ele havia perdido a honra e a reputação. Mas ele percebeu que ele não perdeu o Deus que lhe havia dado todas essas coisas. Quando tudo foi tirado de Davi, ele descobriu aquilo que ele não poderia perder jamais: a glória da adoção pactual. E, meus irmãos, Paulo ecoa isso de uma forma maravilhosa, belíssima, no texto que nós lemos na nossa liturgia. Nada, ninguém, nem anjos, nem homens, nem demônios jamais poderão separar-nos do amor de Deus que é em Cristo Jesus por nós. O próprio Cristo é a nossa glória eterna. Nele ninguém pode nos tirar a adoção. A glória da adoção em Cristo jamais será removida por ninguém, nem por Deus e nem por nós mesmos. Meus queridos, se o mundo nos tirar tudo, é nesse momento que nós vamos descobrir que em Cristo nós ainda possuímos toda a glória verdadeira pelos séculos dos séculos. Agora observe comigo o final do versículo 3. Davi, depois de dizer que Deus é escudo, que Ele é a sua glória, ele vai dizer que Deus é aquele que exalta a minha cabeça. A palavra exaltar aqui é levantar, erguer. Meus queridos, em tempos de angústia, nós naturalmente andamos de cabeça curvada, abatidos, tristes, preocupados. Mas Davi está dizendo: Deus ergue a minha cabeça. Davi, ele se lembra do pacto: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, eu te constituí rei. Quando as pessoas queriam tirar-lhe o trono. E todo filho sabe disso. Um pai nunca abandona o seu filho. E é aqui que a luz do Evangelho brilha para nós pela primeira vez. Se Davi, meus irmãos, pôde erguer a cabeça e orar confiado no decreto, muito mais Cristo, o verdadeiro Filho. Quando a vergonha da cruz o cobriu e todos diziam para ele que o Pai havia lhe abandonado, e diziam para ele: salva-te a ti mesmo, ele ergue a cabeça e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim como o Pai ergueu a cabeça de Davi pela promessa, e ergueu o Filho do sepulcro, o nosso Pai pactual, Ele também nos chama a erguer a nossa face para Ele nos tempos de dores, e lembrar das promessas imutáveis que Ele nos tem feito.
porque no fim, Ele também vai nos erguer em glória, a mesma glória que Ele tem concedido ao Filho. Versículo 4, Davi vai nos ensinar como é que nós devemos nos erguer nos tempos de angústia. E ele vai dizer: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Meus irmãos, percebam isso. Ao invés de se entregar ao desespero, ao desânimo, ao invés de se deixar vencer pela ansiedade, pelo medo, pelo abatimento, o que Davi faz, meus irmãos, é justamente o contrário. Ele busca abrigo no Deus que prometeu: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se humilhar, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebam que Davi obriga a sua fé a buscar e descansar na promessa daquele Deus que prometeu que do seu santo monte responderá às nossas orações. Quando nós vivemos tempos de crises, ao invés de nos obrigar a buscar refúgio na promessa, nós deixamos que os nossos afetos nos levem ao bel prazer deles. Mas essa não é a fé pactual que o Senhor nos dá na sua palavra. A fé pactual ora, ela busca refúgio no Senhor. E o que Davi está fazendo aqui é nos mostrando que não existe vida de comunhão pactual com Deus sem uma contínua e legítima vida de oração. Meus irmãos, se o rei Davi orou, se Jesus, o Deus encarnado, nos dias da sua carne, ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, como é que nós, pecadores pequenos e miseráveis, podemos ter a pretensão de prevalecer nas nossas lutas e as nossas fraquezas sem vida de oração? Uma pessoa, um crente que não tem vida de oração, ele é extremamente soberbo e orgulhoso. Porque ele está dizendo para o mundo, ele está dizendo para os céus, ele está dizendo para o inferno e para Deus: eu sou forte o suficiente. Eu não preciso do Senhor. Ele ignora o seu próprio estado de miséria e de queda, e a sua completa dependência de poder e de graça. Meus irmãos, a confiança nas crises, elas nascem não da nossa força, mas da oração que se refugia nas promessas do Senhor. Pense, por exemplo, em uma criança assustada em uma noite de tempestades, com muitos trovões, relâmpagos. Ela se levanta, vai até a cama do pai, o pai lhe responde, segue e se deita com essa criança. Percebam, a voz e a presença do pai não mudou a tempestade, mas mudou o coração da criança. Assim também, meus irmãos, é a fé pactual. A tempestade, ela pode continuar rugindo, mas o coração que se refugia no Pai Celeste, que busca-o em oração, encontra paz e segurança, porque sabe quem está o protegendo, sabe quem está ao seu lado. E aqui é uma aplicação importante para nós. Deus promete responder a oração daqueles que o buscam. De todos nós, dos mais pequenos aos nossos mais experientes. Meus irmãos, Jacó, ele perseverou em oração, saiu mancando, mas foi abençoado por Deus. Moisés perseverou em oração no caso do bezerro de ouro, e ele reteve o juízo de Deus sobre a nação. Ana perseverou em oração e recebeu nos braços o seu filho. Davi perseverou em oração e Deus confirmou o seu trono. Elias perseverou em oração e destruiu os 430 adoradores de Baal. Na prisão, Paulo orou com Silas e Deus abriu as portas da cadeia. Jesus Cristo perseverou em uma vida inteira de oração e ele conquistou a redenção de todos aqueles que nele confiam.
Meus irmãos, Deus responde oração. Ele não responde àqueles que estão ocupados demais para orar. Não responde àqueles que fingem que oram. Ou aqueles que oram nos seus próprios desejos, para os seus próprios deleites. Mas aqueles que oram com lágrimas, que oram em dependência, oram buscando santidade, obediência, serviço, aos que oram as promessas de Deus, a estes o Senhor promete: dos céus eu ouvirei e eu responderei. Por isso, meus filhos, porque Deus promete responder quando nós o buscarmos. Não sejamos como aqueles a quem Tiago se refere, que não tem nada da parte de Deus porque não pedem. Pelo contrário, peçamos com ousadia. E ao pedir, peçamos aquilo que Deus prometeu dar. E nós vamos ver os milagres do Senhor se multiplicando ao nosso redor. Os filhos da aliança, eles enfrentam inimigos, mas eles depositam a sua confiança em Deus, porque no Deus do pacto sempre há salvação para eles. Mas depois de nos mostrar os inimigos e de mostrar a sua confiança no Deus do pacto, Davi nos mostra o fruto dessa confiança: a paz que nasce da aliança, a paz que nasce do pacto com Deus. Veja essa declaração de fé no versículo 5. Davi diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Você se lembra onde Davi estava? Não no seu palácio, cercado por guardas e conforto, mas exilado, vulnerável, caçado pelo seu próprio filho. E mesmo assim, ele dorme. O verbo hebraico para dormir aqui, meus irmãos, não descreve um sono inquieto, cheio de preocupações. Pelo contrário, descreve um sono tranquilo, um sono sem preocupações. E a segurança de Davi não vem de fortificações, não vem de circunstâncias positivas, mas vem da fidelidade pactual do Deus que faz promessas. Agostinho dizia a respeito disso algo fantástico. Ele dizia que o nosso coração anda inquieto até encontrar descanso em Deus. Davi encontrou esse descanso, não quando a vida entrou em ordem, não quando as circunstâncias mudaram, mas quando o coração dele se alinhou com a aliança de Deus, com a fidelidade do Senhor. Mas ele nos explica por que ele dormia. No final do versículo 5 ele diz: porque o Senhor me sustenta. Meus irmãos, deitar e saber que Deus escreveu e contou cada um dos nossos dias e que Ele sustentará todos eles, faz com que o crente durma em paz. Ninguém pode roubar de nós nem um dia sequer que Deus escreveu para nós. John Owen certa vez disse isso, um puritano do século XVI: a fé não olha para aquilo que pode acontecer, ela olha para aquilo que Deus prometeu fazer. Davi dormia porque ele olhava para o Deus que dissera que ele era o rei e que ele governaria. E essa fé pactual, meus irmãos, é uma fé que não se apoia no visível, mas que é sustentada pelo Deus imutável e por suas palavras que Ele nos deu. É interessante porque, falando da perseverança dos santos, no capítulo 17, parágrafo 2, a nossa confissão vai dizer que a perseverança dos santos depende da imutabilidade do decreto da eleição, fluindo do livre e imutável amor de Deus. E foi isso que sustentou Davi, não a ausência do mal, mas a certeza do decreto de Deus. Nada pode mudar isso. E é por causa da fé no decreto que Davi afirma no versículo 6: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Deus contara e escrevera os dias de Davi, ninguém ceifaria nenhum deles.
É por isso que nós podemos dormir em meio à enfermidade, em meio aos perigos. Porque se os nossos dias chegarem ao fim, nós vamos partir. Mas se não houverem chegado, não há enfermidade que nos remova deste mundo. O exército de Absalão era poderoso. Humanamente, Davi era indefensável, meus irmãos. Quando ele olha para o inimigo, ele vê multidões. Mas quando ele olha para o pacto, ele vê o Senhor, o seu escudo, a sua glória. Davi não nega a realidade do perigo. Ele nega que o perigo seja maior do que Deus, do que a fidelidade do Senhor. E essa é a diferença entre a fé terapêutica, emotiva, e a verdadeira fé pactual. A fé emocional diz: eu estou seguro se eu me sinto seguro. Mas a fé pactual diz: eu estou seguro porque Deus decretou os meus dias. Martinho Lutero, ele entendeu isso profundamente certa vez quando ele disse: a paz do cristão não está na ausência da guerra, mas na certeza da vitória de Cristo. E aqui mais uma vez o Evangelho resplandece diante de nós. Séculos depois, ali estava Deus, o Filho em carne, dormindo tranquilo num barquinho diante de ondas mortais. Os discípulos entram em pânico, se desesperam. Jesus dorme. Não porque ele ignorava o perigo, mas porque ele conhecia o Pai. Jesus descansou porque para que nele nós aprendêssemos a descansar também. E no descanso do Senhor Jesus, nós encontramos o nosso. Quem professa fé, meus irmãos, mas vive como se Deus não existisse, se desespera diante dos transtornos da vida, dos imprevistos, das crises. Essas pessoas são tragadas pela ansiedade, pelo medo. Mas aquele que confia no Senhor e que vive uma fé pactual, encontra aquela paz que excede todo o entendimento. Pensem num soldado no campo de batalha, Samuel. O inimigo avança, o coração dele se aflige. Então ele abre a sua mochila de guerra e começa a ler uma carta que o rei enviou para ele. E ele chega nas seguintes linhas: eu estou voltando, você não vai morrer. A batalha continua lá, mas o coração do soldado muda. Por quê? Porque a confiança do pacto muda o coração muito antes das circunstâncias mudarem. E assim também, meus irmãos, com cada um de nós, crentes em Cristo. A nossa paz não nasce quando o perigo cessa, quando a circunstância muda. A nossa paz nasce quando a nossa alma repousa naquele que nunca falhou em cumprir as suas promessas. Por isso, creia no Deus da aliança. Descanse nas promessas dele. Quando tudo inspirava morte e insegurança ao redor de Davi, ele dormiu, meus irmãos, não porque ele era forte, mas porque ele conhecia a aliança de Deus. Ele dormiu porque a teologia dele frutificou no solo árido das provações da fé. Assim também deve acontecer conosco. O cristão, ele não seguia pelos ventos das circunstâncias. Ele seguia pela palavra pactual que Deus nos deu. Spurgeon certa vez disse uma coisa interessante. Ele falou que para o crente, um único raio de promessa de Deus é suficiente para dissipar 1000 nuvens de medo. É por isso que agora, meus irmãos, com amor pastoral, eu preciso perguntar para vocês: vocês dormem como alguém que confia na aliança? Ou têm andado ansiosos, preocupados, como vivem aqueles que duvidam da existência de Deus? Meus irmãos, é muito provável que alguns de vocês aqui estejam cansados, estejam ansiosos. Cansados não fisicamente, mas cansados na alma.
porque não conseguem confiar e não conseguem descansar naquilo que Deus já decretou. Cansados, porque oram como se Deus não nos ouvisse e não fosse nos responder. Cansados, porque com os lábios dizem crer, mas a ansiedade e o medo provam que esse coração não conhece o Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Deus do pacto, Ele expõe a nossa incredulidade. Exatamente como Ele fez com seus discípulos naquela tempestade séculos atrás. Quando Ele os desafia, por que sois tímidos assim? Vocês ainda não têm fé. Mas Ele também nos chama com graça a experimentarmos essa fé. Da mesma maneira que Ele disse a Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Creiam em mim. É por isso que nós precisamos ser muito honestos conosco mesmo diante da nossa fé. Alguma área da sua vida, seja no que diz respeito à salvação, ao casamento, aos filhos, à saúde, às finanças, à política, ao futuro, que você tem vivido como um descrente, que a sua alma está aflita, se sim, lembre-se das palavras pactuais do Senhor. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento. É a promessa de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Essas são promessas eternas do Rei do Universo que foram seladas no sangue do Cordeiro. Portanto, filhos da aliança, em nome do Rei, eu lhes mando, descansem, lancem para longe a ansiedade, confessem se necessário a incredulidade, abracem a promessa, dobrem os joelhos com humildade em oração, mas levantem a cabeça, cheios de fé naquele que prometeu. A sua alma pode até estar agitada, mas lembre-se, o trono de Deus permanece inabalável. Então, assim como o Cordeiro ordenou no passado, eu também hoje, no nome dele, os ordeno. Não temam, creiam somente. Porque o Deus que ordena a tempestade é o mesmo que sustenta o barco e vai levá-lo até o destino prometido. Meus irmãos, em Deus há salvação para aqueles que estão com Ele no pacto. E para estes filhos do pacto, há inimigos que se levantam para fazê-los duvidar. Mas a nossa resposta é confiança. E o fruto desta confiança é paz. É dormir, mesmo nos tempos de aflição. Mas por fim nós também vemos a súplica e a adoração do Filho da Aliança, nos versículos 7 e 8. Se até aqui nós vimos Davi clamando e confessando a sua confiança, agora nós vemos a fé pactual amadurecendo em oração firme, ousada, confiante. Versículo 7 começa assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Meus irmãos, essa não é a oração vacilante de alguém que pensa que talvez Deus vai escutá-lo, mas é a oração de quem conhece a quem ele dirige as suas palavras. É a oração do crente que usa a linguagem da aliança na sua oração. Aquela mesma linguagem pactual da oração de Moisés no deserto, todas as vezes que a arca se levantava e se movia. E então Moisés orava: levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos. É oração pactual. Nós podemos orar com esta confiança porque Deus prometeu dissipar os nossos inimigos e levantar-se para nos defender. E aqui Davi não está tentando convencer Deus, ele está simplesmente pedindo ao Senhor que faça aquilo que ele prometeu fazer. Essa não é uma oração cheia de fogo, emotiva, é uma oração racional, baseada nas promessas do pacto. Meus irmãos, essa é a fé reformada.
Como Calvino costumava dizer, a oração não é mover o coração de Deus, é alinhar o nosso coração com os seus decretos. Então Davi, ele nos diz o que foi que Deus fez diante da sua atitude. Pois feriste nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. A imagem aqui é terrível. A imagem é de Deus quebrando mandíbulas e moendo dentes a pancadas. A imagem é forte, mas ela é bíblica. Meus queridos, quebrar os dentes da fera é tirar dela o poder de devorar. O que Davi está dizendo é: o Senhor já quebrou os dentes de Saul quando tentou me devorar, já quebrou os dentes de exércitos que tentaram me destruir. Faze isso de novo. Meus queridos, essa é a oração do crente que clama por justiça, para que o inocente seja protegido e o perverso seja castigado. E aqui novamente Cristo está diante de nós, porque o Senhor Jesus Cristo é o valente que precisou enfrentar um levante das trevas, não apenas seres humanos, mas o inferno inteiro. Na cruz, aquilo que parecia derrota foi, na verdade, o golpe que quebrou os dentes e a mandíbula do dragão, a antiga serpente, do leão que ruge e está ao nosso derredor, tentando nos devorar. É verdade que os poderes do mal ainda não foram eliminados, mas eles foram definitivamente derrotados pela mão de Cristo. Como nos ensina o autor de Hebreus, Cristo na cruz, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, para libertar todos aqueles que viviam presos pelo medo da morte. É por isso que o Salmo termina com essa confissão de triunfo. Não é autoconfiança, é dependência de Deus. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a sua bênção. Davi, ele termina onde todos nós deveríamos começar e terminar. Ele não diz: eu venci, a minha habilidade me deu isso. Ele diz: a salvação pertence ao Senhor. Meus irmãos, cada livramento da nossa vida, cada sorriso, cada dia, cada vitória, cada saúde, não é outra coisa senão a graciosa salvação de Deus sobre as nossas vidas. Quando Davi diz sobre o teu povo a tua bênção, esse salmo deixa de ser um salmo apenas de Davi e se torna um nosso, da igreja, do povo da aliança. Porque através do Evangelho, nós nos tornamos este povo que se tornou participante de todas as bênçãos espirituais que nós temos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós nos tornamos participantes da bênção prometida a Abraão, a salvação pela graça mediante a fé. E esse é o clímax do Salmo. A oração confiante, ou o coração confiante, ora, mas em seguida ele adora. E é justamente assim que termina o Salmo. O livro dos Salmos. Não com fé, não com medo, mas com fé. Não com ansiedade, mas em culto. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Na Segunda Guerra Mundial há uma história que ilustra muito bem isso aqui. Em um determinado lugar havia um vilarejo de cristãos nos Alpes italianos. Sempre que os aviões passavam, se aproximavam, as sirenes soavam e as pessoas corriam para se esconder nas cavernas. Mas havia ali um senhor, um velho pastor na vila, que nunca corria. Ele permanecia na sua casa. Um dia um jovem soldado vai e pergunta para ele: o senhor não tem medo? As bombas, elas estão explodindo perto demais. Então aquele velho pastor olha para ele, sorri e diz: meu filho, quando eu era jovem, eu corria e tremia porque eu pensava que a minha vida dependia de mim. Mas agora eu sei que a minha vida foi escrita antes de eu nascer. Os aviões podem errar os seus alvos, mas Deus jamais erra os seus. Quando a guerra terminou, aquele homem ainda estava vivo. Então alguém chegou para ele e perguntou como foi que ele conseguiu passar por tudo
tudo aquilo, aquele terror, com tanta paz? Ele simplesmente respondeu dizendo: eu aprendi a dormir porque eu sei que Deus está acordado. É assim que termina o salmo. Ele termina nos mostrando que uma hora a tempestade passa, mas a aliança permanece. O mundo ruge, mas Cristo reina. Os inimigos se levantam, mas a salvação pertence ao Senhor. E aqui, meus irmãos, nós somos chamados a viver a nossa fé como crentes pactuais. Se o último verso deste salmo nos ensina algo, é isso: crentes não lutam para vencer, eles lutam porque Cristo já venceu por eles. É por isso que diante das crises, a pergunta para nós não deve ser: será que Deus vai me salvar? A pergunta é: eu vou crer no Deus que já salvou? Hoje, muitas pessoas vivem cheias de medo do futuro, da economia, da política, medo da rejeição, de perder os afetos dos filhos, de perder o casamento, a saúde, a estabilidade, a reputação. Mas o medo não é vocabulário do crente. O vocabulário da aliança é este: ao Senhor pertence a salvação. Então, meus irmãos, quando o pecado parecer forte demais, diga a si mesmo: ao Senhor pertence a salvação. Quando Satanás te acusar do pecado, diga: ao Senhor pertence a salvação. Quando o casamento estiver fragilizado, os filhos distantes, se a igreja parecer fria ou pequena e frágil demais, lembre-se sempre disso: mas tu, Senhor, és o meu escudo. Ao Senhor pertence a salvação. Meus irmãos, e porque pertence ao Senhor a salvação, nenhum inimigo, interno ou externo, visível ou invisível, presente ou futuro, pode frustrar o decreto do Senhor que fez aliança comigo e com você em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, não orem com dúvida, mas orem como aqueles que estão em aliança pactual com Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo quebrou os dentes do dragão, então nada, absolutamente nada, poderá devorar os filhos da aliança. Queridos, aquele jovem casal do início desse sermão, que sofreram com o adultério e ouviram que não havia mais salvação para o casamento deles, somos a Josi e eu. Nós ouvimos as mesmas tentações que tentaram esmagar a fé de Davi. Não há salvação para vocês dois. Mas o Deus da aliança foi o nosso escudo. Ele interveio. E Ele nos ensinou a orar quando não havia força, e a confiar quando não havia lógica, e a esperar quando não havia garantia nenhuma, e a descansar antes da tempestade passar, não porque nós somos fortes, mas porque a fidelidade pactual dele é muito maior do que a fraqueza de cada um de nós. E agora, quando nós chegamos ao final deste sermão, no Salmo 3, nós precisamos olhar para além de Davi. Porque esse não é um cântico de um rei refugiado, de um rei fugitivo. É a voz do Messias, ecoando através da história da redenção no saltério. Nos Salmos 1 e 2 encontramos os fundamentos, a palavra e o rei. No Salmo 3 nós encontramos o confronto, o ungido perseguido, mas sustentado pelo pacto do Pai. Davi estava cercado por inimigos, mas Jesus Cristo é o rei cercado pelo inferno. Davi, ele sobe ao Monte das Oliveiras chorando. Jesus Cristo é levantado na cruz do Calvário para derramar o seu sangue pela redenção de cada um de nós. Davi clama: levanta-te, Senhor. Mas Jesus declara: está consumada a salvação de cada um dos meus. Davi vê Deus quebrar os dentes dos seus inimigos. Cristo é o punho que quebra e destrona o príncipe deste mundo e esmaga a cabeça da serpente. Davi declara: do Senhor é a salvação, mas Jesus Cristo
manifesta essa verdade, porque Ele é a própria salvação de cada um do que nele crê. É por isso que o Salmo, ele termina apontando para aquele que é a plenitude da promessa de salvação, Jesus Cristo, o verdadeiro Filho da aliança, o Rei que reina, o Cordeiro que venceu, o pastor que guarda, o Salvador que jamais abandona os seus. Por isso, filhos da aliança, nós aprendemos que a pergunta para nós não deve ser: eu sinto que Deus é fiel, mas a pergunta é: eu creio que Deus é fiel? E a verdadeira fé, essa fé pactual, que não nasce do temperamento das nossas emoções, mas da certeza do pacto selado no sangue do Filho. Essa fé, meus irmãos, é uma fé que ouve a palavra de Deus. E quando as suas orações parecerem fracas, eles continuam orando, porque eles sabem que não depende de quem ora, mas daquele que intercede. Quando o pecado parecer forte, ele se lembra que a graça é muito maior. Quando o futuro parece incerto, ele se lembra que o pacto é eterno. Quando o coração treme, ele diz a si mesmo: o trono permanece inabalável. Porque em todas essas coisas, e muito mais, eu sou mais do que vencedor, porque a salvação pertence ao Senhor. E assim, meus irmãos, como Davi dormiu em meio à guerra que ele queria ceifar a vida, assim como o Pai, o Cristo, o Filho, dormiu no barco confiado no Pai, nós também podemos dormir. Porque o Deus da aliança não dorme jamais. Enquanto Ele vela, nós somos chamados a descansar. A minha oração é para que essa nossa série do Saltério, e para que este salmo faça de nós uma igreja que não apenas canta promessas, mas que as vive todos os dias com confiança. Uma igreja que ora factualmente as promessas, que luta como quem já venceu e adora ao Rei que é cheio de glória. Até que chegue o dia em que nós veremos o ungido, vindouro e glorioso. E então nós vamos dizer com todos os nossos irmãos de todas as eras: a salvação pertence ao Senhor, e sobre o seu povo a sua bênção. Porque Deus é fiel à sua aliança, nós somos chamados a clamar e a descansar nele em meio às crises que nós passamos neste mundo. Que o Senhor nos abençoe.